Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila, que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Luiz e estou aqui com meus amigos Jackson e Roberta para conversar sobre conforto térmico e arborização. E no programa de hoje temos como convidados o professor Ricardo Hartmann e o professor Diego Flores. Professores, se apresentem para a gente, por favor. Professor Diego, pode começar, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Diego Moraes Flores, sou geógrafo, locado no curso de Geografia da Unila em Foz do Iguaçu. Meu nome é Ricardo Morel Hartmann, eu sou professor de Engenharia de Energia, tenho mestrado e doutorado na área de combustão, Engenharia Aeronáutica e Automotiva, então tenho bastante interesse nessa área, né? E também na área de arborização. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, tenho interesse aqui na cidade também. Professores, como surgiu a ideia desse estudo? Ricardo, quer começar? Pode começar, Diego. Começa sempre você, na ordem alfabética. Perfeito. A ideia do estudo foi um incômodo nosso, né, do dia a dia, de querer andar na cidade de uma forma um pouco mais tranquila, sem transpirar muito. A cidade de Foz do Iguaçu, naturalmente, apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, a não ser no inverno, no meio do ano, que é um pouco mais ameno, vou dizer assim, para não dizer que é um frio intenso em uma semana ali, né? E aí a gente sentia falta de áreas arborizadas com melhor acesso, né? Apesar de ter muitas praças em alguns pontos, em alguns bairros, a gente percebeu que no conjunto poderia haver um pouco mais de arborização e isso nos permitia um conforto térmico melhor no transitar da cidade. Aí eu e o Ricardo, nós conversamos sobre isso, o Ricardo pode falar um pouquinho mais também sobre a origem dessa ideia. A ideia surgiu de conversas internas, né? A nossa certa insatisfação pelo um pouco com calor e falta de proteção, principalmente para pedestres, né? dentro da cidade, e também a relação com o veículo, porque tem um sentimento geral, né? Quando você deixa seu veículo no sol, ele aquece muito, então todo mundo percebe que a falta de arborização traz um impacto e gera problemas de conforto térmico, né? Mas a nossa ideia como professores da Unila, na área de território e tecnologia, é trazer parâmetros, né? Dizer, ótimo, todo mundo sabe que tem problema, que é um incômodo, interfere no conforto térmico, mas quanto, né? Quanto isso representa em consumo energético, quanto isso impacta a eficiência energética das cidades, quanto impacta no custo das pessoas e quanto impacta na geração, emissão de CO2, né? Na questão de mudanças climáticas. Existe uma variação de temperatura entre as regiões de Foz do Iguaçu? E onde que estão localizadas as chamadas ilhas de calor da cidade? É o professor Diego, hein? Eu vou responder essa pergunta mostrando o mapa. Vou compartilhar minha tela. Ela aparece para vocês? Só para confirmar se a tela aparece? Sim. Sim. Então, aqui tem um mapa que nós produzimos no estudo, ele indica as temperaturas da cidade. Aqui no canto esquerdo, no meio da tela, tem aqui a variação das temperaturas, só fazer um detalhe que o recorte temporal aí foi de algumas datas apenas para coincidir com o levantamento que nós fizemos em campo, né, com um sensor de mão. O Ricardo vai falar um pouco mais sobre ele. Então, nós conseguimos, através de algum tratamento de imagens de satélite, chegar num mapa como esse, das datas selecionadas que se encontram no artigo. Aí nós percebemos que as temperaturas mais elevadas para estas datas, né, elas coincidem primeiro com a região central, né, e alguns bairros onde há pouco índice de vegetação, ou a vegetação um pouco mais rarefeita, né? Então, se eu fosse falar onde se encontram as ilhas de calor, digamos assim, eu falaria aqui em bairros da região central, aqui, né, o Polo Centro, o Centro Cívico, aí se estende um pouco ali para o Morumbi, Panorama. Aí quando você vai para a região aqui mais a leste, Três Lagoas, indo para Itaipu ali tem o Itaipu C, Cidade Nova.
é onde as temperaturas para essas datas elas ocorreram de forma mais elevada, né? As cores mais claras, digamos assim, tendendo ao azul, elas apresentaram valores menores, né? Então, coincidentemente, se a gente pegar aqui o bairro de Itaipuá, se eu der um zoom aqui nele, dá para ver aqui que há uma área verde, né? E coincidentemente a temperatura nessa área verde ela se apresentou menor para o tratamento das imagens que nós fizemos. Professor, eu queria saber quais regiões de Foz são mais arborizadas. Tá, aí para isso eu vou mostrar uma outra imagem, que é o NDVI, o Índice Normalizado de Vegetação, é um dos índices utilizados para trabalhos técnicos, né? Não só em agricultura, né, mas também em áreas urbanas. Então, olhando esse índice para a data de 22/9/2021, por exemplo, deixa eu só carregar aqui. Aí. A gente percebe que as cores em verde, né, seriam áreas com vegetação. Então, veja que o parque ao sul aqui tem um tom esverdeado bem forte, né? E as regiões centrais, deixa eu só apagar a temperatura. As regiões centrais, você vai ter áreas com tons mais amarelados ou alaranjados, tendendo ao vermelho. E aí é justamente nessas áreas onde você tem um índice menor de vegetação. Então, ó, aquele exemplo que eu mostrei da área verde aqui em Itaipuá, né? Então, veja que o tom em verde indica uma área mais arborizada. E ao longo da cidade, esses índices em verde vão aparecer ali em ruas ou arruamentos onde a vegetação é um pouco mais presente. Quando ela não é presente, dá para enxergar aqui o formato das construções. Então, coincide também o índice, né, com as temperaturas registradas nas imagens de satélite que nós utilizamos. Qual a diferença entre temperatura medida e sensação térmica? Ou é a mesma coisa? Então, o que a gente vê, né, o que o corpo sente é transferência de calor. Então, transferência de calor ela é dada pela diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura do teu corpo e com o corpo ambiente, maior essa transferência, né? Mais você sente. E pelo coeficiente de convecção, que esse é um coeficiente físico, que depende da velocidade do vento, depende da umidade, depende do tipo de fluido, né? Se você está dentro da água, o coeficiente de convecção por troca de calor é diferente quando você está fora da água, no ar, né? Então, por isso que a gente tem sentimentos diferentes. Aí, o que acontece? Se você está em algum lugar que venta muito, esse coeficiente aumenta, então você transfere mais calor. É essa sensação térmica que eles falam, né? Por exemplo, você tem um local onde a temperatura externa é 25 graus e a temperatura da pele geralmente é 37, né? Vamos dizer 37. 37 e 25. Aí o teu coeficiente de convecção, geralmente ele varia entre 5 e 10, né? Aí quanto maior o vento, maior esse coeficiente de convecção. Por isso que se mantiver a temperatura e aumentar o vento, vai transferir mais calor. E é por isso que a sensação térmica é diferente, porque quando você aumenta esse coeficiente, ele vai transferir calor como se a diferença de temperatura tivesse aumentado, ou seja, como se tivesse mais frio. Por isso que se chama temperatura, sensação térmica, né? Então está relacionado com esses são dois balanços, né? A diferença de temperatura e o coeficiente de troca de calor. Então, se você aumenta o vento, aumenta o coeficiente de troca, então ele aumenta a troca de calor com a mesma temperatura. E aí você faz lá um cálculo e você tem a temperatura da sensação térmica, né? Isso aparece nos meteogramas, às vezes. Tem outra questão similar, que além do vento, é a umidade. A umidade também interfere muito com a nossa sensação térmica, né? Se você for para um local como Manaus, por exemplo, onde a umidade relativa do ar está lá 60%, 80%, a transpiração do corpo você não consegue evaporar, né? Você não consegue mandar massa para fora. E aí ela fica presa, dá aquela sensação de que o ar está pesado, né? Você não consegue... E aí isso atrapalha também, e aí muda a sensação térmica. Ou seja, você pode ter mais diferença de temperatura para conseguir transferir menos calor. Então são essas duas coisas, né? Vento e umidade no coeficiente e a diferença de temperatura. Não sei se ficou claro. Então, basicamente é isso, né? Essa transferência de calor.
E uma cidade bem arborizada, ela impacta diretamente na economia de recursos? E se sim, de que forma? Diego, acho que você pode falar na questão geográfica e ambiental, né? Por que é importante ali. Bom, o Ricardo falou da questão do vento, que é um fator importante, né? Quando você tem áreas arborizadas, a circulação, né, do vento ela é maior, né? Em função da constituição de áreas de baixa pressão em relação às áreas de alta pressão. Então, você tem uma diferença de temperatura de uma área arborizada para uma área não arborizada, então você tem deslocamento do vento. E isso tende a amenizar uma situação ruim, né, de calor, né? E aí a umidade também, como o professor relatou, interfere. Temos dias em Foz que são extremamente secos, né? E isso cria também uma sensação térmica ruim, né? Até para respirar, dormir à noite. Você precisa dormir com ar-condicionado. O ar-condicionado interfere aqui nas vias superiores depois de um certo tempo, né? E aí, em termos monetários, o Ricardo sabe explicar bem isso aí, né, Ricardo? Como isso vai impactar. Tem outra questão também, Diego, que é relacionada com a transferência de calor, né? Que é o chamado albedo. Ah, sim, da reflexão. Você pode falar um pouquinho sobre esse índice? Se você puder mostrar, também tem um mapa ali, né? Na verdade, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um mapa de... Porque tem a absorção dos raios solares, né? Então, se a árvore absorve, ela não reflete, não esquenta o asfalto, por exemplo. Conseguem enxergar aqui a imagem? Sim. Sim. Então, esse aqui é um outro mapa que nós produzimos, ele chama um índice chamado de NDBI, que é um índice de área construída. É uma variação já dos índices de vegetação. Que aí a ideia aqui é ressaltar o que é área construída e o que não é área construída. Então, os tons de verde indicam as vegetações, e dá até para enxergar melhor, né? O que está mais avermelhado seria a área construída. E aí a capacidade calorífica, né, desses materiais são diferentes, né? Então, alguns materiais vão absorver mais a incidência solar e outros não. E aí, no caso do concreto, do asfalto, as áreas, prédios espelhados, tudo isso tende a aumentar o efeito das ilhas de calor, né? E aí também alterar a questão do albedo, que o professor Ricardo falou, né? Você vai ter, digamos assim, menos reflexão, né? Você pode ter reflexões no sentido de aumentar a tendência da formação da ilha de calor. E aí dificultar ainda mais o transitar, digamos, naquela localidade, e a temperatura ela fica um pouco mais elevada. Então, esse índice é interessante porque ele auxilia ainda mais, além no visual, auxilia a enxergar quais são as áreas que tendem a ter essa característica. Essa questão do albedo é interessante porque ela também está relacionada com edificações, né? Então, geralmente você tenta pintar, utilizar tintas claras em casas e prédios, porque ela reflete e emite a luz, né? Então, inclusive, a gente pode ver isso nas roupas. Se você sai no sol com uma roupa branca, a tua sensação não é tão ruim se você usar uma camiseta preta, por exemplo, porque o preto ele absorve toda a radiação solar e fica ali. Ele não reflete e reemite muito pouco, né? Isso acontece com as edificações também. E aí a função das árvores é que ela absorve toda a luz solar e faz a fotossíntese, né? Ela faz o aproveitamento energético com a luz solar e impede que tenha essa reflexão e a formação das ilhas do calor. Então, esse albedo que eu falei para vocês é um coeficiente de transferência de calor que relaciona o total da luz que chega em algum lugar, né, a luz solar incidente, o quanto é absorvido, o quanto é refletido. E aí quando você fala do microclima, é importante que as árvores absorvam mais e reflitam menos, né? Mas se você falar, só para abrir um parênteses, né, quando a gente fala sobre mudança climática global, o albedo ele tem outra função, que é muito importante o albedo relacionado com as calotas polares, por exemplo. Então, o efeito estufa é o aprisionamento dos raios solares na atmosfera, né? Então, quanto mais CO2 nós colocamos, mais ele fica aprisionado. Porque quando ele vem do Sol, ele tem um comprimento de onda, né? Uma característica. Ele passa pela atmosfera. Aí ele bate, absorvido e reemitido em infravermelho. CO2 e a água absorvem ele aqui. Se você tem muitas calotas polares, muito gelo, ele passa e reflete e volta, né? E o que está acontecendo hoje é que cada vez menos cada vez, passando o tempo, tem menos calotas polares, então a água absorve a energia em vez de refletir.
Então, a gente está num processo de aceleração das mudanças climáticas, né? É um processo retroalimentado. Então, é interessante porque talvez alguém pergunte lá na frente, né? O albedo, então, para o macroclima, ele é um pouco diferente, né? A gente quer uma coisa diferente do que a gente quer no microclima, né? No microclima, a gente quer que as árvores absorvam tudo. E no macroclima, a gente quer que o gelo reflita tudo, no nosso caso aqui. Então, um pouquinho diferente, tá? Professor, quais são os índices de vegetação e como aplicá-los no dia a dia? Olha, os índices são vários, né? O setor agropecuário utiliza muito. Além do NDVI que eu mostrei, que é esse índice de vegetação normalizado, né? Que indica a questão de biomassa, né? Se aquela vegetação ela apresenta uma biomassa adequada, né? Há outros índices que são utilizados de forma mais específica. Tem, por exemplo, um chamado EVE, né, que é Índice de Vegetação Aprimorado, digamos assim, que ele otimiza o sinal das áreas de vegetação com alto índice de área foliar. Então, às vezes você utiliza o NDVI e numa área homogênea você tem dificuldade de ver diferenças, né? Aí você precisa aplicar um outro índice para ver essas diferenças, principalmente em áreas agrícolas. Então, o pessoal do agronegócio tem investido muito aí nesses índices, porque você consegue ver áreas que, porventura, possam ter deficiência de fosfato, nitrogênio, etc. E tal. Então, há índices que são aplicados de forma bem vertical, digamos assim, para identificar algo que um índice mais geral, como o NDVI, às vezes não consegue enxergar. Tem um outro índice chamado Índice de Área Foliar, que é o LAI, né? Ele é utilizado para estimar mais ou menos a cobertura foliar da vegetação. E aí tentar identificar o crescimento vegetativo da planta. Então vejam só que são índices bem aplicados à agricultura. Nas áreas urbanas, esses dois índices que eu apresentei, o NDVI e o NDBI, né, que é o índice de área construída, eles ainda são os mais utilizados, porque você quer destacar o que é área verde e o que não é área verde, né? Mas há uma infinidade de outros índices a depender do tipo de uso. Há índices que você ressalta só a porção de água, né? Então, lagos, rios ou lagoas. E aí você tem uma composição de bandas espectrais das imagens de satélites só para destacar o que é água. Há índices que você aplica para identificar um tipo de solo, né? Então, ele consegue, através de ondas infravermelhas, como o Ricardo comentou, atravessar a copa das árvores e identificar alguma variação que existe no solo que não seja um solo já modificado por áreas construídas. Então, a lista é extensa, viu? Professor, existe um índice ideal de arborização que seja proporcional em relação ao tamanho das cidades? Existe algum estudo nesse sentido? Não existe assim um índice único, né? Você tem índices que possam ser utilizados a depender do tipo de pesquisa que é realizado, do levantamento. No caso aí de áreas urbanas, onde você quer destacar se há ou não a presença de vegetação, o NDV ainda é o mais utilizado. Só que é uma área que tem, a cada semestre, vou dizer assim, ela tem mudado bastante. Então, o surgimento de novos índices é quase semestral, assim. O NDVI de longe é o mais utilizado porque ele é bem aplicado em áreas rurais, onde você tem agricultura, e também para estimar a presença de área verde nas cidades. Mas não há um índice melhor do que o outro. Há situações onde você consegue aplicar melhor um índice para enxergar aquilo que você está buscando. Professor, aproveitando que você falou, né, a questão da área rural, nessa pesquisa de vocês, dá para ver alguma diferença entre essas grandes áreas de agricultura industrial e a nossa área urbana? Dá para sentir alguma diferença nesses índices de temperatura e sensação térmica? Sim, eu vou até voltar aqui no mapa para... Deixa eu colocar o mapa de temperatura, né? Embora eu tenha pego só que vocês editam aí. Aqui no limite da cidade, vejam que eu tenho... Deixa eu só fechar o de baixo. Então, tem aqui o mapa de temperatura, e aqui está a imagem de satélite por baixo, né? Então, aqui você tem na área central, você tem aqui um cultivo, né? Uma área que está sendo cultivada,
e aí tem sobreposto aqui as temperaturas. Então, veja, em algumas situações, quando o solo ainda está exposto, né, ou a depender do tipo de cultura, você tem temperaturas um pouco mais elevadas. Em algumas situações, quando o índice vegetativo é maior, ou a própria cultura apresenta uma característica diferenciada, a temperatura pode apresentar um valor menor. Então, acho que vai depender muito do tipo de cultivo, né, da área foliada, digamos assim, se há presença ou não de matas ciliares. Então, veja que em algumas situações a mata ciliar está presente, né, próximo à área de cultivo. Então, isso também vai interferir no deslocamento de vento, etc. Tal, consequentemente, nos valores de temperatura que foram obtidos no tratamento das imagens. Porque aí a imagem ela é captada em um determinado momento. E aí eu faço lá o tratamento daquele momento, e aí todas as interferências que estão ocorrendo naquele momento, elas podem influenciar ali no valor final. Então, é por isso que o interessante é ter um tempo maior de imagens, né, para você poder fazer uma coleção de imagens, um mosaico maior, e aí fazer análises mais específicas. Aqui nós utilizamos pelo menos 3 datas, né, diferentes, para tentar identificar aí a temperatura da superfície. E aí há uma modificação que a gente faz, né, uma expressão matemática, que a gente pega o valor da temperatura do topo da superfície e converte ela na temperatura da superfície terrestre. Aí a gente consegue ter esses dados. Então também há uma margem de erro, né, que deve ser considerada, e por isso que é necessário ter um tempo maior de análise, com mais datas para fazer uma compilação mais fiel. Professor, o índice de arborização influencia também na amplitude térmica, tendo em vista que aqui em Foz temos temperaturas rigorosas tanto no verão quanto no inverno? Sim, bastante. O Ricardo pode até comentar isso também, né? Formação de áreas de baixa pressão, há necessidade também na área urbana de ter áreas vegetadas, né? Então, menos áreas vegetadas, digamos assim, áreas verdes, você vai ter temperaturas mais elevadas aqui, né? E aí a amplitude térmica tende a ser alta. E aí um dos fatores para amenizar essa variação muito grande na temperatura é você ter a possibilidade de constituir áreas vegetadas. Só que não é só sair plantando a árvore, viu, gente? Tem que ter um planejamento correto, porque às vezes você tem que ter a espécie correta para aquela localidade, de preferência uma espécie endêmica. Tem que ver a questão do arruamento, do calçamento, porque senão você pode gerar um problema para a cidade, colocar uma árvore lá que não é compatível, né, com que já está constituído. Querendo ou não, nós interferimos na cidade e queremos ali usufruir com o que nós geramos de tecnologia, né, para cidades. Então tem que ter um levantamento botânico, digamos assim, né, um especialista em botânica para trabalhar na equipe, para fazer o levantamento correto das espécies, qual vai ser a altura, o volume dessas espécies numa dada área, e aí você conseguir gerar a longo prazo aí valores de amplitude térmica menor do que é apresentado hoje quando a gente compara as temperaturas, né? Ricardo, você quer também falar algo sobre isso? Eu queria complementar com a questão do balanço energético, né? Ah, verdade. Porque quando nós temos uma radiação solar durante o dia, então se essa energia ela não for absorvida, ela vai ficar circulando nas ilhas de calor, né? E a melhor forma é com as árvores. As árvores transformam a energia solar em massa, né? Em vegetal, em clorofila. Então elas vão crescendo, elas armazenam energia nas folhas, no tronco, nos caules, os frutos, etc. Então aquela energia que ficaria e aqueceria a calçada, aqueceria a casa, ou asfalto, por exemplo, ela é absorvida pelas árvores, né? Então ela consegue, por isso ela consegue diminuir a incidência de energia, né? Ela absorve energia, e além disso as árvores elas têm umidade, né? Durante a noite, por exemplo, elas liberam água, né, Diego? Correto, né? Pela expressão. E então quanto maior a arborização, por isso que a pergunta anterior, né, qual o índice ideal, acho que tendendo a 100%, viu? Quanto mais árvores, maior o controle de umidade também. Então você não vai ter tanta amplitude, né? Temperatura muito fria à noite, temperatura muito quente durante o meio-dia ou parte da tarde.
Então, ali ela ajuda por duas questões principais, né? Falando do balanço de energia, a questão de absorção de energia, que transforma em massa, em vegetal, e a segunda porque as árvores elas mantêm uma quantidade de umidade média, né? E sombreamento e umidade que evita ter uma amplitude térmica maior. Então, ela controla, né? Ela é um controlador de umidade, né? Isso aí é um efeito muito importante das árvores, né? Acho que isso é importante dizer. E como que foram realizados a medição e o processamento desses dados obtidos para o estudo? Bom, da parte do sensoramento remoto e do geoprocessamento, né, nós selecionamos algumas cenas de satélites diferentes, a gente usou Landsat 8, Cibers e Sentinel-2. Isso foi necessário porque nem sempre, com as datas que nós fomos em campo, o Ricardo tem um sensor infravermelho de mão, ele vai comentar já, e aí ele faz a medição lá do veículo, né, ou das proximidades do veículo. E aí eu tenho que buscar uma imagem de satélite mais ou menos referente à data na qual ele fez a medição do veículo. Então, aí eu vou buscar no banco de dados de cada satélite qual o sensor acoplado ao satélite que melhor vai me permitir ter esses dados. E se a data, né, a passagem do satélite coincide com a data que nós fizemos em campo. Então, eu fiz primeiro essa tentativa de adequação com as datas. Nem sempre a data exata bateu do satélite com a data do campo, mas isso também não interferiu tanto. Aí faço o tratamento das imagens através de prática de sensoramento remoto para obter os dados de temperatura, o índice de vegetação e o índice de área construída, porque nós chamamos de álgebra de mapas, né? Então são algumas expressões que você insere no software, no SIG, no Sistema de Informação Geográfica, e aí ele consegue fazer algumas composições que vão retornar valores digitais para cada pixel. Aí eu basicamente aplico lá uma paleta de cores que representa os valores daquele pixel, que vai me dar uma informação ou de temperatura, ou de índice de vegetação, né, ou no caso o índice de área construída. E aí produz um layout de mapa, que está no artigo alguns recortes, né, não dá para mostrar tudo aqui, eu consegui mostrar uma área maior. E aí depois o Ricardo, com essas informações, também conseguiu fazer os cálculos de temperatura e comparar com as do veículo. Somado a isso, só para finalizar essa parte do geoprocessamento e do sensoramento remoto, eu busquei uma base de dados logradouros de 2019 do IBGE, que é informação pública, né? Então são dados vetoriais, são dados, por exemplo, de linhas, né? E aí eu joguei esses dados, eu posso mostrar depois no mapa, essa base vetorial na cidade, para coincidir com as ruas e avenidas, e aí sobrepus a informação de pixel, que seria uma informação raster, que tem os valores de temperatura, etc. e tal, sobre essa base vetorial. Aí eu faço um tratamento, aí já funções de geoprocessamento no software, né, para transformar os valores da temperatura e sobrepor as linhas que representam as ruas. E aí depois eu fiz uma outra segmentação, que é separar quais eram os valores das áreas que são vegetadas, que há árvores, e quais não tem árvores, né? Então, quais segmentos de ruas que não tem as árvores. Aí, uma vez feito isso, que a gente conseguiu fazer essa segmentação, eu gero uma tabela onde fala assim, tais ruas têm uma determinada quantidade de árvore e tais ruas não. E aí separo isso em outras planilhas, e aí depois o Ricardo conseguiu fazer o cálculo para cada extensão que representa o carro, quanto, né, de vegetação, valores monetizados aí, deveria existir ou não existe em função da área vegetada que falta ali. É mais ou menos isso. Ficou claro ou eu confundi vocês mais do que expliquei? Eu queria simplificar aqui para... Porque o artigo é bem complexo, né? A gente fez bastante coisa. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, vou mostrar uma foto aqui porque, como o Diego falou, né, nós fizemos fotos utilizando uma câmera infravermelha da Unila. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, uma foto que a gente fez lá em Marechal Cândido Rondon, no aterro sanitário. Então, esse aqui é onde sai o biogás, né? E aqui é a chama. Então, aqui tinha uma chama. Aqui a gente não consegue ver a chama, né? Não dá para ver que ele está queimando, mas aqui é possível verificar. Então, aqui os dois operadores, né, tiraram foto,
Então, ela é uma câmera que em vez de... Ela pode tirar foto do espectro visível e do espectro infravermelho. Então, quando você escolhe o espectro infravermelho, essa é uma câmera da Unila, né? Está ali para ser requisitada. Nós pedimos o empréstimo e estamos utilizando ela. E aí nós escolhemos um local. Então, qual o local aqui de Foz que é mais conhecido pela arborização? É a Avenida Pedro Basso, ali, perto daquela do Fórum, né? Então, nós fizemos a medição durante 3 dias, 2020 e 2021, né? No verão 2020 e 2021. E aí nós pegamos, eu medi junto com o Diego tiramos algumas fotos de um veículo, ó, como está acho que está no artigo, não sei se vocês viram o artigo. Então é possível verificar de um lado a temperatura quando ele está arborizado, né? Foto externa, arborizado sem arborização. Então foi possível verificar aqui, ó, a temperatura quase 30 graus acima. Da parte interna, ó, quando tem arborização, ele fica com temperatura... E aqui o dia estava com 35 graus, mais ou menos, tá? A temperatura ambiente, né? Então, internamente, ele recebe radiação, né? O veículo sempre vai ficar um pouco mais... uma temperatura maior, pelo efeito estufa. O veículo também tem efeito estufa, então ele esquenta internamente. E sem arborização, ó, o painel fica com 83 graus. Você consegue ferver água aqui, dá para tomar chimarrão lá dentro, se vocês quiserem, né? Coloca a água ali, deixa estacionada, volta e toma chimarrão. E isso foi na frente da RPC, na frente do fórum, né? Então, com essa diferença, nós fizemos o cálculo. Então, ficou... Quando você... Aí a gente faz lá tratamento estatístico, a média das temperaturas, então teve um aumento médio na casa de 25 graus, se não me engano. Não, 30 graus, mais ou menos. E aí eu procurei artigos de engenharia automotiva que relacionam o uso do ar-condicionado com o aumento do consumo. Então, depende do tamanho do carro também, né? Um carro 1.0 tem um aumento de 15%. Um carro sedã mais longo, como esse da foto, tem 20%. E aí nós fizemos a média, e aí eu juntei eu consegui um resultado para cada veículo, né? E aí nós multiplicamos pelo número de vagas sem arborização calculados com o geoprocessamento que o professor Diego fez. E aí nós tivemos um resultado para a cidade toda. Então, hoje é possível aplicar para qualquer cidade do Brasil, basta ter os dados de geoprocessamento que o professor Diego mostrou. Então, é possível fazer uma comparação, né, com qualquer cidade que tenha dados de satélite. Se vocês me permitirem aqui, eu vou até mostrar, posso mostrar de novo a tela rápida, coisa rápida, de como ficou ali, né, o arruamento. Consegue enxergar aqui, de novo, a tela? Sim, dá para ver. Sim. Então, ó, aqui foi a Rua Pedro Basso, onde tem aquela área bonita, né, com árvores, copas bem fechadas, ó. E aqui tá as linhas que representam a via, né? Então, esse arruamento que eu retirei do IBGE. Então, aonde não tem, eu consegui fazer essa sobreposição dos valores de raster para um vetor e depois separá-los e aí ter os valores de cada pixel inserido na linha, naquele segmento de linha. E aí, onde não tem a vegetação, reparem que a linha já tem uma outra coloração, né? Então, até separei em dois, chamei aqui de ruas sem árvores e ruas com árvores. Então, sem árvores teria uma coloração aqui mais avermelhada, ou tendendo ao rosa, que quando surge uma árvore no caminho, o software conseguiu calcular, não falar assim, não tem árvore, então não é a coloração vermelha. Então, ele tem um valor intermediário. E aí eu fiz isso para a cidade inteira. E aí eu tenho cores aqui que representam essa variação de temperatura só na rua, pela presença ou não das árvores. E aí o Ricardo pediu, então pega aí algumas ruas e conta aí, via o geoprocessamento, quantas vagas teriam em áreas que não tem árvores e áreas que tem árvores. Aí eu separei isso para o Ricardo e mandei a planilha para ele. Aí foi que ele conseguiu fazer os cálculos de valores de combustível, quanto se perde no tempo, né, Ricardo? E aí a gente escolheu algumas áreas, né? Porque não dá para pegar todas as ruas, né? Você não vai... No bairro, por exemplo, nos bairros você não tem carro estacionado. Então nós pegamos as áreas mais comerciais, né? Principais avenidas, JK, Paraná, Avenida das Cataratas, né? Até na Vila Holanda, a região mais central, onde você tem mais procura por vagas de estacionamento.
E aí nós consideramos, o Diego conseguiu fazer um comprimento total, que ele mostrou aquelas linhas lá, né? Então a gente tem, é só somar as linhas, você vai ter o comprimento total. E a gente considerou que uma vaga de carro, ela tem 5 metros, vamos dizer, né? Você tem o tamanho do carro, daí tem um espaço para frente e outro para trás. Então a gente dividiu por 5 esse comprimento total, e aí é possível ter o número de vagas. É claro, né? Daí tem faixa de segurança, tem várias coisas que a gente não considerou. Então esse é um número preliminar, né? Tem uma incerteza relacionada com esse número. Mas ele já trouxe um resultado. Tanto é que nos gráficos, se vocês olharem no artigo, nós colocamos em regiões, né? Então a cidade, as emissões elas estão dentro de 2 linhas, porque tem incerteza com relação ao número total de vagas, se essas vagas são ocupadas, qual é o número total de veículos, né? Que tipo de veículos que tem. Nós encontramos uma base de dados no Ministério de Transportes que mostra o número de veículos por cidade, por tipo de combustível, por ano de fabricação, inclusive por cor, né? Então, se tiver uma equipe de trabalho, é possível melhorar o resultado, né? Então, é possível ter uma certeza menor ali naquele cálculo, mas requer bastante trabalho no detalhamento, né? Então, nesse primeiro momento, nós escolhemos trazer um resultado e indicar que ele tem uma certeza, tem uma faixa ali de resultados, para depois, para iniciar essa discussão sobre a arborização e os custos, os impactos sociais e ambientais, né? Para depois detalhar melhor os resultados, né? Professores, aproveitando que a gente começou a falar sobre veículos e vagas de estacionamento, eu quero tocar no tema de emissão de carbono. Existem comparativos entre cidades mais arborizadas e menos arborizadas na questão de emissão de carbono? Na verdade, pelo que eu procurei na literatura ali, porque como é que a gente faz o cálculo de carbono, né? Com relação ao veículo, ele é simples, de certo modo. Você pega os dados da ANP. A Agência Nacional de Petróleo tem dados públicos, anuais e até mensais, né, do consumo de combustível. E aí a gente faz um cálculo químico e não tem erro. O que entrou no motor vai ser queimado, vai virar carbono, sabe? Ou ele vai virar CO2 ou ele vai virar CO. Mas no final das contas vai virar CO2, não tem destruição. Então esse cálculo ele é praticamente exato, né? Se o valor que a ANP passa para nós estiver correto, o valor de CO2 lá está correto. Mas no que nós procuramos, não tinha nenhum trabalho falando sobre a comparação entre a arborização e o CO2, né? Então, o que nós fizemos foi tentar trazer esse resultado. Então, ele é inovador nesse sentido, né? E aí, por isso que foi difícil. Nós tivemos que fazer várias correlações de geoprocessamento e a correlação de engenharia, porque não tem esse valor pronto, né? Eu estava procurando o coeficiente de ar-condicionado, né? Procurando quanto é o consumo de um ar-condicionado a cada veículo. Isso não existe, porque a absorção de calor, que é o que se faz, por exemplo, uma residência. Na residência você tem um tamanho, diferença de temperatura, faz um cálculo termodinâmico, beleza, é fácil, né? Agora o veículo não, porque a geometria dele é diferente. O veículo não é um caixote, ele tem um banco lá dentro, tem um volante, tem um painel, aí cada modelo tem um painel diferente do outro. Alguns são de plástico, outros são de madeira, são de polímero, são de couro. Aí tem a diferença do tamanho, diferença do formato do ar-condicionado. Então, não existe esse número que eu estava pensando, né? Porque no começo eu falei, só vou pegar um coeficiente, procuro num artigo. Daí eu cheguei lá, não tem um artigo, não existe. Aí eu tive que pegar comparações que as empresas, as indústrias fazem de aumento global. Então, eles pegam vários veículos e andam por várias cidades. Então, eu peguei um artigo que ele anda por Teresina, por São Paulo, Manaus, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis e acho que Brasília. 5 ou 6 cidades, aí pega a média, faz o consumo de combustível e fala, o ar-condicionado para esse veículo aumentou 13,5% na média. Então, não tem esses estudos, são bem incipientes. Inclusive, as indústrias, elas não falam, né? Porque é segredo. Eles não vão dizer, o meu carro gasta mais ar-condicionado, porque o consumidor não vai pegar, sabe? Então, são todos dados médios, assim, que a gente infere. É um trabalho bem difícil, tanto na parte de engenharia automotiva, como na parte do geoprocessamento. Então, por isso que não foi possível, né? Então, o que nós descobrimos, né, com a pesquisa? Primeiro, que um aumento de 40 graus
na temperatura, faz com que o ar-condicionado não funcione. Porque os dados que eu encontrei foi o seguinte, ó, a cidade você tem temperatura de 30 graus, aí o veículo está a 40, aumento de 10 graus, aí isso acarreta 20% de aumento. Só que no caso, o que nós descobrimos? A temperatura externa era 35 e a temperatura interna do veículo era 70 graus. Ou seja, já estava muito acima, né? Então, o que acontece é que o ar-condicionado ele não dá conta disso. Primeira coisa, em termos práticos, o ar-condicionado não vai conseguir resfriar o veículo. Então, a pessoa vai ficar rodando lá, morrendo de calor por um bom tempo, até que ele consiga lidar com isso. Então, ele vai ficar mais tempo resfriando para poder chegar no conforto térmico. E isso aí induz o aumento de consumo. Então, esse estudo não tinha sido feito, né? Nesse sentido, ele é inovador para calcular, para variar. Então, o que nós calculamos? Primeiro, o volume de combustível. Eu fiz um cálculo, quanto que o consumo de combustível relacionado com esse aumento de temperatura. Segundo, o custo monetário, né? Considerando gasolina R$6. E esse custo já aumentou. Já aumentou, já. E aí o terceiro é a emissão de CO2. Então, tem o volume, o custo financeiro e o custo ambiental. E aí, no caso do geoprocessamento, embora os índices sejam bem comuns já, né, há algum tempo, alguns procedimentos de geoprocessamento eu não tinha visto também, tive que quebrar a cabeça, por exemplo, de gerar as linhas com os valores de um raster. Embora ele seja aplicado para a geração de curvas de nível, eu não tinha visto ainda para utilização de vias, né? Então eu tive que quebrar a cabeça e falar assim, eu tenho que pensar em como colocar aquele valor de temperatura ou do NDVI ou qualquer outro de área construída dentro, ou na linha representada ali, que aqueles segmentos tenham o valor da área construída ou da temperatura, etc. E tal. E aí você fica aqui dias, às vezes, para conseguir fazer isso. E aí, bom que a gente conseguiu gerar aí um procedimento que pode ser inovador ou não, né? E aí auxiliar em atividades úteis ao nosso dia a dia, como o Ricardo mencionou agora, de economizar combustível, por exemplo, ou sofrer menos dentro do carro. Professor, dentro dos resultados obtidos, tem mais algum ponto que queiram destacar? E quais são os próximos passos em relação ao estudo? Bom, em relação aos índices, eu gostaria, depois vou até conversar isso com o Ricardo mais para frente, a gente talvez reorganizar ali a equipe para, quem sabe, numa escala municipal, fazer alguns levantamentos, como mencionei, né, de botânica, né, dos tipos vegetacionais ali, para a gente identificar quais espécies seriam mais adequadas. Aí talvez a gente adquiriu aí um drone para fazer esse levantamento, fazer um piloto em alguma área, fazer também o campo lá de fazer a coleta, né? Levar um biólogo, uma bióloga para fazer a coleta e aí fazer essa comparação da eficiência da planta, né? Como o Ricardo mencionou, de absorver a energia, né? E gerar biomassa, e aí sugerir, né? A prefeitura, né? Enfim, para quem quiser utilizar, né? Essa ideia para direcionar melhor a constituição de áreas verdes. Então, acho que esse é um ponto. Aí, Ricardo, tem mais um também, né, Ricardo, em relação ao consumo de energia, né? Nós gostaríamos de poder detalhar, né? Nós não temos ainda equipe, né? Precisaria ter um aluno de graduação e pós-graduação também para fazer um estudo detalhado da frota de Foz. Então, nós precisamos pegar os dados disponíveis no Detran e trabalhar um pouquinho mais para melhorar os resultados com relação à frota de veículos aqui em Foz e também fazer um balanço de energia mais detalhado e calcular a eficiência térmica, a eficiência termodinâmica das cidades, né? E também, no futuro, como o Diego falou, entregar para o gestor municipal para auxiliar num plano municipal de arborização, né? Inclusive para facilitar ciclistas e pedestres, para a gente tentar trabalhar melhor a mobilidade urbana como um todo, né? E enxergar a arborização como uma questão essencial nessa mobilidade. Eu acho que era isso. Gente, eu acho que encerramos, né? Roberta, tem mais alguma pergunta? Jackson? Não, acho que a gente já pode encerrar. Eu acho que podemos encerrar. Professores, muito esclarecedora essa conversa. Eu fiquei curioso de saber mais
né? E só uma última pergunta. Vocês desenvolveram todo o processo da pesquisa mesmo. O Diego falou sobre o geoprocessamento, o Ricardo trabalhou com as planilhas e tal. Essa metodologia de pesquisa de vocês pode ser replicada em outras cidades, né? Vocês têm alguma projeção, algum projeto futuro de ampliar a pesquisa para outras cidades, para outras localidades, para outras regiões? A gente publicou na revista da professora Irene, na Unioeste, que tem participantes da Inglaterra, da África, da América Latina, então essa foi a primeira divulgação. Mas nós temos a intenção de escrever um livro, né, um e-book, sobre termodinâmica das cidades, né, e eficiência das cidades. Aí vai entrar essa parte da arborização, vai entrar o cálculo de combustíveis, onde a gente ensina no sentido de gestor municipal, né, um livro para quem trabalha numa secretaria de meio ambiente, secretaria de obras, alguma coisa assim, para justamente replicar essa nossa metodologia. Então, a intenção é essa, né, que é abrir para outras cidades e ajudar a melhoria da cidade. Então, o nosso grupo de pesquisa ele tem foco nisso, né, mobilidade, matriz energética trabalhadas em conjunto. E aí o Diego entrou com essa parte de georreferenciamento, e pelo que a gente sabe, não tem muitos trabalhos em conjunto, né, na análise energética com georreferenciamento para cidades. Então, nesse sentido, acho que foi bem inovador, né? Tem muito campo para aplicação. Né, Diego? Não sei se quer complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Quanto mais interdisciplinar aí as atividades, melhor, né? Então, o geoprocessamento está em quase tudo. O sensoramento remoto, o geoprocessamento, utilização de sistemas de informação geográfica, tem tomado conta de várias atividades nossas no dia a dia, né? Desde a entrega aí da sua comida, né, que você solicita, eu falei do drone aqui, né? Até você gerar novas imagens mais próximas de um alvo, para fazer um estudo um pouco mais detalhado. Depois você vai estar na Covid também, que você não falou. Verdade, a gente trabalha com Covid também. No grupo de trabalho da reitoria, né? O Diego escreveu um artigo com a professora Carmen, não é? Verdade, fizemos uma relação entre os casos de Covid e o setor censitário, não era nem só de bairro. Então, quantos casos de Covid havia num determinado período de tempo, se não me engano era de março a setembro de 2020, e aí eu consegui, junto com a equipe, né, relacionar o número de casos ao setor censitário e também ao bairro. A renda, e aí, também relacionado com renda. A renda, né, estabelecer alguns índices socioeconômicos, como a renda, e tentar inferir se esses fatores socioeconômicos, esses índices socioeconômicos, influenciavam na localização exata ali do setor censitário os casos de Covid naquele período determinado, né? E deu certo, a gente fez um trabalho interessante na época. Eu já tenho visto outros artigos que estão ampliando isso, vindo com geoestatística, trabalhando com a ideia de conglomerados, né? Assim, adicionando mais elementos matemáticos para entender melhor a distribuição dos casos, e não só os casos agora, número de óbitos, né, positividade dos casos. Então, tem uma turma no Brasil inteiro aí trabalhando bem esses casos de Covid e utilizando o geoprocessamento para ter dados mais fiéis. Assim, isso é bem gratificante. Professores, obrigado pela participação, né? Convidá-los a assistir o nosso canal no YouTube, dar um like lá pro trabalho da rapaziada toda aqui, né, que trabalha arduamente dia a dia. Se vocês gostarem, quiserem mandar perguntas a gente está disponível, né, eu, Ricardo e toda a equipe, e desejo aí um bom final de semana e boa semana que vai começar a todos. Muito obrigado. Obrigado, Diego, obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal. Bom trabalho aí. Obrigada, professores. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.